Muito bom, mais um podcast ligado na verdade. Eu sou o João Lucas Barroso e meu amigo Inácio José conosco aqui para falarmos sobre a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Inácio, beleza, cara? E aí, João? Cara, antes da gente falar um pouco sobre o tema, vale ressaltar que esse é o podcast de número 50 que a gente tá gravando, né? Exatamente. 50 programas aí já foram Graças a Deus. gravados e pro ar. Creio que Deus tem usado para ajudar e edificar a vida de algumas pessoas. Então que Deus continue usando, se for da vontade dele, e que venham mais 50, né? 50 podcasts do Ligado na Verdade e a gente fica muito feliz com essa marca. E para honrar com sua presença, né, neste podcast de número 50, Flávio Moisés conosco. E aí, João Lucas, e aí, Inácio. Será que eu sou merecedor de estar no programa de número 50 do Ligado à Verdade? Rapaz, tô me Não sentindo sei se é privilegiado. não, mas Deus te considerou É a merecedor. graça, é a graça. Realmente, só a graça de Não Deus por em minha você, vida. mas por Cristo. Muito bom, Flávio. Como é que tá as coisas, beleza? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai seguindo aí na caminhada com Deus, sempre nos ajudando com sua graça. Rapaz, na caminhada cristã a gente enfrenta muitas lutas, dificuldades, tentações, provações. E muita gente, ao enfrentar lutas diversas, aí você pode imaginar problemas na família, né, problemas emocionais, tentações mesmo. E muitos jovens, eles se isolam, né? Não gostam de compartilhar suas lutas, de pedir ajuda, e outros também nem querem ajudar, né? Não estão dispostos a tirarem um tempo ali para ajudar o irmão. A Bíblia ensina a aconselharmos uns aos outros, né? A amarmos uns aos outros, e isso envolve comunhão, não só nos momentos de alegria, de festa, no culto, mas também companheirismo, tipo ajudar uns aos outros, aconselhar, direcionar. Hoje o tema é uns pelos outros. Então, sobre tudo isso que eu falei, Flávio Moisés, o que é que você tem aí a dizer, né, a explicar aí corretamente à luz da palavra de Deus? Então, a gente vai falar justamente sobre esse tema, né? Ajuda uns aos outros em relação ao aconselhamento também, aconselhamento bíblico. E a palavra nos diz que em Eclesiastes 4, 9 e 10, que é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Então a palavra de Deus nos diz que é melhor nós andarmos juntos, nós termos alguém ao nosso lado para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos levantar quando nós caímos em algum pecado. Então não é bom que a gente esconda aquele nosso pecado que nós cometemos, ou até mesmo um sofrimento ao qual nós estamos passando, mas também que a gente divida com um irmão, que a gente divida com um amigo nosso da igreja, para essa pessoa estar nos ajudando a nos levantar. Então eu gostaria de falar hoje sobre esse tema, sobre uns pelos outros, tanto na visão de quem deve pedir ajuda, como também na visão daquele que vai ajudar ao seu próximo, que vai ajudar ao seu irmão, porque muitas vezes também alguns irmãos não estão dispostos a ajudar, não querem ajudar, pois acham que estão despreparados, não conseguem ajudar. Então também eu gostaria de falar sobre essa visão, tanto do que vai pedir ajuda, como daquele que vai ajudar, aquele que vai aconselhar. E eu gostaria que, primeiro falando daquele que pede ajuda, o primeiro passo daquela pessoa que vai pedir ajuda, que vai pedir um conselho, é que ele deve ter humildade. Ele deve ter humildade para reconhecer que necessita de ajuda, para reconhecer que está em pecado, que está passando por um momento difícil, e deve ter humildade para confessar, para falar com seu irmão. Não deve se sentir superior, não deve achar, eu não vou contar esse meu problema para aquele meu irmão, não vou contar esse meu pecado para aquele meu irmão, porque ele vai me julgar, porque eu vou me sentir inferior. Não, você deve pedir ajuda, você deve ser humilde para reconhecer que você necessita de ajuda. E mais, né? O que é que ele vai pensar de mim, né? Eu acho que ele vai apenas me julgar, não vai conseguir me ajudar. Ou então a pessoa simplesmente tem vergonha, né, daquela tentação que tem. Sim, muitas vezes, primeiro, lógico, a gente deve buscar ajuda em Deus, né? Obviamente, através da oração, buscar ajuda na palavra, mas também nós devemos buscar ajuda com aqueles nossos irmãos, e nós devemos ter, primeiramente, humildade para isso, para reconhecermos que nós necessitamos de ajuda e procurar um conselho, e procurar uma mão para nos ajudar também. Quando a gente lembra, né, de Jesus lá no Getsêmani, não que ele estivesse precisando de ajuda no sentido de pecado,
mas ele estava angustiado, né? Angustiado, e ele chamou discípulos para vigiarem com ele, para orarem com ele. Acho né? que Ele queria ali, obviamente, com certeza, né, a companhia de pessoas para que juntos buscassem a Deus. A gente pode ter erroneamente o pensamento de vou buscar ajuda só se eu estiver passando, só se eu tiver com um pecado aqui, vai, uma coisa errada que eu tô fazendo. Mas a gente vê outros exemplos de realmente tristeza, ou que seja felicidade, ou qualquer outra coisa que você esteja sentindo. A Bíblia, ela sempre coloca pra você se expressar, vai, se expressa. Chorai com os que choram, ou alegrem-se com os que se alegram. Então, compartilhar as emoções, de fato. A Bíblia nunca diz, olha, fica pra você, guarda, o que se for bom ou ruim, guarda pra você. Não, se expressa, vai, busca alguém pra te ajudar, ou pra se alegrar com você. Foi o caso de Jesus, ele abriu o coração pros discípulos, né? E essa questão de, vou ser julgado, é um pensamento válido, cara. Porque existe esse medo, ele é real, e infelizmente ele pode se concretizar. Porque nós somos falhos. Se tu, Flávio, tu vem falar comigo assim, e aí eu, sei lá, eu não sei receber, eu não sei te receber, eu não sei te acolher, eu posso ser arrogante. Isso pode acontecer? Pode sim, pode acontecer sim. Só que vai do outro lado da pessoa que tá recebendo também. A pessoa que você deve procurar, ela tem que ter um mínimo de maturidade pra poder te acolher, te receber, te direcionar de acordo com a palavra de Deus. Sim, e isso até mesmo a gente pode entrar já na segundo ponto. A gente, aquele que vai pedir conselho, aquele que vai pedir ajuda, deve reconhecer, deve saber que ele está pedindo ajuda a um outro pecador, a um miserável pecador também, que cai em pecados, que cai em tentações, não é uma pessoa irrepreensível, não é uma pessoa que é imaculada, que não peca. Então aquele que pede ajuda deve saber de que está pedindo ajuda a um miserável pecador, e isso pode quebrar essa barreira de ter medo de contar os seus pecados também, ou seus sofrimentos para o outro. E assim também como aquele que vai aconselhar também não deve se sentir superior. Deve reconhecer que ele é pecador e que ele pode cair no mesmo problema, no mesmo pecado que aquele seu irmão, ou até mesmo pode passar pelos mesmos problemas, pelo mesmo sofrimento daquele seu irmão. Então isso deve estar em nosso coração, que nós também somos pecadores, nós devemos reconhecer isso. E terceiro, que a gente também, aquele que deve pedir conselho, aquele que deve pedir ajuda, não necessariamente ele deve pedir ajuda apenas ao pastor ou também a um líder eclesiástico. Ele também pode buscar ajuda daquele seu irmão, a quem ele confia. Não necessariamente necessita ser um líder ou um pastor, porque muitas vezes a gente busca somente a ajuda dos líderes ou dos pastores em nosso meio eclesiástico, mas também naquele nosso irmão, obviamente não qualquer aquele que a gente não confia, aquele que não tem tanta maturidade, mas nós devemos buscar ajuda também com aqueles irmãos que nós confiamos, com aqueles irmãos que andam na fé, que têm um proceder correto e que dão bom exemplo, que dão bom testemunho. E tem o outro lado também, alguns, né, buscam apenas compartilhar suas lutas com pessoas bem próximas, né, amigos, mas tem uma certa vergonha, um temor de homens, né, em compartilhar com o pastor. Isso acontece, cara. Líderes. Não, você tem que entender que eles estão ali para te ajudar. Ajudar, né, o rebanho de Cristo a crescer. E essa ideia de aconselhar e ser aconselhado faz parte do cristianismo, né? E você não pode se isolar em meio aos seus problemas, suas lutas, suas tentações, porque o mandamento de Jesus é que amemos uns aos outros, né? Que sejamos unidos. E amar não é só falar que ama ou cantar ali uma música de comunhão na hora do grupo de louvor. Devemos amar no nosso dia a dia. Isso envolve aconselhamento mútuo, como, por exemplo, olha só, 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Agora, para aquele que vai aconselhar, aquele que vai ajudar. Primeiro, aquele que vai ajudar, aquele que vai aconselhar, ele deve colocar a Bíblia acima de qualquer coisa, acima de seu pensamento, acima de sua opinião. Essa deve ser sua regra de fé. Ele não deve aconselhar com eu acho que, e sim
Está escrito isso, deve buscar se encher da palavra, deve buscar diariamente a palavra para poder assim ter instrumento para ajudar ao seu irmão, para poder guiar o seu irmão também em algum sofrimento, em algum pecado ao qual está sendo tentado, está caindo. Então a gente deve saber disso, que a nossa opinião deve estar abaixo da Bíblia e do que está escrito na palavra de Deus. Então nós devemos ter isso em nossa concepção, em nossa mente. Segundo, aquele que vai ajudar, ele deve exortar com amor, ele deve exortar com mansidão. Como vai dizer Gálatas 6:1: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Então, quando alguém vai nos pedir ajuda, quando alguém vai nos pedir um conselho, nós não devemos condenar, falar a pessoa, você não tem mais jeito, agora você vai pro inferno. Não, a gente deve aconselhar e ajudar com mansidão, com amor. Lógico, não passando a mão na cabeça, apontando o erro sim do próximo, falando que ele para reconhecer o seu erro, mas com amor, com mansidão, com paciência, exortando em amor aquele nosso irmão, aquele que está passando por algum sofrimento ou que está caindo em algum pecado. Então, aquele que vai aconselhar, aquele que vai ajudar deve também saber disso, que ele deve aconselhar com amor e não condenar. É interessante isso aí porque a Bíblia ela é bem assertiva em questão de tratar com os outros. Ela fala, olha, cuida com mansidão, faz com amor. Só que a gente leva para dois extremos. Ou a gente fica, não, isso aí passa a mão na cabeça. Tem que ser com mansidão. Como é que eu vou chegar lá? Às vezes faz um arrodeio danado. Confunde mansidão com... a palavra é... 2000 anos depois. É basicamente isso, né? Passar a mão na cabeça e tá tudo bem. É assim mesmo. Normal. Ou então vai pro outro extremo. Fulano fez uma coisa errada ali. Me contou uma coisa errada. Chegou pra mim e falou que ficou com a menina ali. Aí eu vou chegar, você tá errado, não sei o quê. Às vezes na frente dos outros, né? Vai pros extremos. Não, cara, você tem que chegar na pessoa, ou se a pessoa veio até você, recebe ela, tenta entender, leva pra Bíblia, olha, isso aqui é errado. Provavelmente você sabe que é errado, você já veio falar comigo. Quando a pessoa, cara, chega pra tu e fala assim, cara, eu tenho problema com isso aqui, ou eu fiz isso aqui, meu amigo, ela já tá destroçada, Deus já deu uma pisa interna nela que você não sabe como é que ela tá. E o Flávio Moisés falou uma coisa que é verdade, tem que levar pra palavra. Exatamente. Pra palavra, porque, claro que aqui estamos focando na questão de pecado, né? Mas também em outras situações da vida, né? Perseguição, né? Coisas que não tem a ver com pecado. Você como um cristão está sendo perseguido na escola, também, né? Em casa, o luto, a dificuldade no trabalho. Você que está aconselhando deve levar a pessoa para a palavra, né? O que a Bíblia fala dessa situação, quem é o nosso Deus em meio às lutas. E você que está passando pela luta deve com certeza compartilhar com alguém. Irmão, ora comigo, né? Ora comigo porque eu estou passando por uma luta grande em casa, com um parente, enfim. A ideia de estar juntos, compartilhando do amor de Deus, das promessas de Deus, compartilhando as tentações, pedindo oração e orando juntos. Isso é mútuo aconselhamento. E falando sobre sofrimento, muitas vezes, até mesmo já preguei na igreja relacionado a isso, muitas vezes a gente não sabe receber o sofrimento do próximo. Muitas vezes a gente leva para nós mesmos. Por exemplo, alguém vai nos dizer, eu tô sentindo uma dor nas costas. Aí nós falamos, e eu que tô sentindo uma dor na cabeça, uma dor nas costas. Fica essa competição febre. De desgraça, então fica a competição da desgraça. E muitas vezes a gente não sabe receber o sofrimento. E a gente deve se compadecer, deve saber ouvir o próximo e deve instruí-lo aquele que está falando com a gente de acordo com a palavra. Devemos ter compaixão com o próximo e também devemos saber ouvir. Então, muitas vezes a gente não sabe receber o sofrimento, como os pecadores que nós somos, nós não sabemos receber aquele nosso irmão que vem pedir conselho, que vem pedir ajuda quando está passando por algum pecado ou quando está passando por algum momento difícil. Então, nós devemos saber que nós podemos estar nessas duas posições, tanto aquele que vai pedir ajuda como aquele que vai ajudar. Então, nós podemos estar se colocar diante dessas duas posições, nós
devemos estar preparados para isso. Nós devemos buscar, devemos ter coragem, devemos ter humildade para buscar ajuda, para procurar um irmão, pedir o conselho, pedir uma ajuda de acordo com aquilo que você está passando, e também devemos estar preparados para ajudar, para estender a mão e para levantar aquele nosso irmão. Muito bem, então é isso aí. Este foi o nosso podcast Ligado na Verdade, que está disponível em muitos agregadores de podcasts, entre eles. Valeu, Flávio Moisés. Valeu, meu amigo Inácio. Valeu. Valeu, João Lucas. Até a próxima. E esta foi uma produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.